Cobrança de honorários na advocacia. Você sabe cobrar honorários? Quando um cliente busca pelos seus serviços, você sabe como precificar e colocar no contrato a forma correta ou a mais correta para alcançar o seu objetivo? Vamos lá. Se você tem dúvidas de precificação e quanto cobrar do seu cliente, quanto deve cobrar, quando pode cobrar, esse vídeo é para você. Eu iniciei na advocacia há mais de 22 anos. E lá atrás eu tinha a mesma dúvida que você. Mas eu trabalhei para escritórios, prestei serviços para escritórios da área previdenciária. Então, fiquei num único escritório por 14 anos, prestando serviço para associações, para sindicatos e para o próprio escritório. E lá nós trabalhávamos muito com revisão de benefícios. E nessa ocasião, nós cobrávamos na revisão sempre 30% ao final. Eram contratos ad êxito. Esse escritório, ele tinha essa condição de investir nos processos e aguardar o êxito para cobrar somente 30% ao final. Claro que isso não é uma realidade de diversos escritórios da advocacia previdenciária, porque o escritório ele precisa ter um fluxo de caixa. E se você está começando agora na advocacia, certamente você não vai ter esse fluxo. Ou você tem uma reserva para investimento. Se você não tem, o ideal é que você cobre algo do seu cliente desde o início, mesmo sendo uma revisão. Você pode estar cobrando um valor mínimo, um salário mínimo para entrar com uma revisão de aposentadoria e 30% ao final. Você pode estar colocando um valor mínimo da sua consulta. Se esse cliente precisa que seja buscado um documento específico, você pode incluir os seus serviços no seu contrato de prestação de serviços e ir adequando a sua necessidade às condições do cliente. Eu sempre busco adequar a minha cobrança às condições do cliente. Tem cliente que tem recursos para pagar uma consulta, tem clientes que não. Exemplo, um benefício assistencial, em que o cliente não tem condições de sobrevivência. Ele vive numa situação de miserabilidade. Você vai conseguir cobrar para entrar com um pedido administrativo ou uma ação judicial para buscar um LOAS, mais conhecido como LOAS, né, esse benefício tão importante que visa um salário mínimo para as pessoas que não têm a mínima condição de sustento? Não. Você não vai conseguir cobrar nada desse cliente. E eu oriento que nem cobre mesmo. Cobre somente ao final. Será um contrato ad êxito. Então, benefícios assistenciais, pessoas que estão em condição de miserabilidade, você vai conseguir cobrar somente ao final, quando for concedido o benefício. E neste caso, 3 benefícios e 30% de atrasados. Sabemos que vamos dar entrada no requerimento administrativo, se negado, eu vou para uma ação judicial, concedido o benefício assistencial, vou ter os atrasados para receber desde a data do primeiro requerimento. Então, benefício assistencial, você deve cobrar desta forma, 3 benefícios ao final e 30% dos atrasados. Vamos supor que você está diante de um benefício por incapacidade, que não é um benefício assistencial, mas é um auxílio doença, um auxílio por incapacidade temporária ou um auxílio por incapacidade definitiva para o trabalho, que é a aposentadoria por invalidez. Como você pode cobrar? Vamos lá. Se é um benefício temporário, você pode cobrar 30% dos atrasados, ou se é um pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, em que você está buscando uma aposentadoria, um benefício pela incapacidade permanente, você pode cobrar 3 benefícios. Sempre que você tiver dúvida se vai ser concedido um benefício temporário ou um benefício definitivo, você deve colocar no seu contrato de prestação de serviços as duas situações. Por quê? Se não for concedido uma aposentadoria por incapacidade permanente, mas for concedido um benefício temporário, um auxílio-doença, por 3, 4, 6 meses, você vai ter que colocar as duas descrições no seu contrato. Então, por exemplo, se eu estou buscando os 2 tipos de benefício, estou fazendo pedidos alternativos, porque o meu cliente está incapacitado, mas eu ainda não sei qual vai ser a decisão do juiz, eu não sei qual vai ser a finalização desse processo. Se eu vou realmente
alcançar um benefício temporário ou se eu vou alcançar um benefício definitivo, um benefício por mais tempo. E nesses casos, você deve colocar no seu contrato, no momento da remuneração, você deve incluir as duas situações. Então, se for concedido um benefício por incapacidade temporário, 30% das parcelas que ele receber. Se for concedido um benefício por incapacidade definitiva, que é a aposentadoria por invalidez, você deve cobrar 3 benefícios e 30% dos atrasados, para que você não fique no prejuízo, para que você faça um bom trabalho e seja remunerado por isso. Porque, na realidade, quando se trata de benefícios por incapacidade, nós não temos como saber o deslinde do processo. Vai depender da perícia, vai depender de outras situações que não depende somente do nosso trabalho. E nesses casos, vai depender do entendimento do perito, vai depender do entendimento do juiz, da data do início da incapacidade que for fixada no processo. Porque por mais que nós tenhamos a nossa convicção, o processo vai passar por outras pessoas. E o que vai ser definido pode ser totalmente diferente do que nós entendemos sobre aquele caso. Então, o ideal é que você cobre, se for um benefício temporário, 30% do que for alcançado diante do seu trabalho. E se for um benefício por incapacidade definitiva, 3 benefícios e 30% dos atrasados. 3 benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e 30% dos atrasados. Vamos supor que nós vamos falar de um benefício de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Quanto você deve cobrar desse cliente? Vamos lá. Você vai fazer entrevista com esse cliente. Se você cobrou, independente se você cobrou um planejamento previdenciário, você vai ter que cobrar também. Você pode fazer contratos separados. Como que eu atuo no meu escritório? Vou explicar a prática para vocês. Quando se trata de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, eu faço um contrato em que eu vou cobrar 3 benefícios, ou seja, 3 rendas de aposentadoria e 30% do retroativo, 30% dos atrasados. Seja uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Sempre eu busco 3 benefícios e 30% de atrasados. Além disso, eu coloco uma cláusula também em relação à tutela antecipada. Concedeu a tutela antecipada, eu cobro 30% dos benefícios até o trânsito em julgado do processo. Então, você pode, a OAB nos autoriza a cobrar dessa forma. Então, você pode cobrar 30% do benefício até o trânsito em julgado ou até o recebimento dos atrasados. Você pode cobrar dessa forma. É uma antecipação. O cliente não está recebendo antecipado, você também pode cobrar, você também pode receber junto com ele 30% até o final do processo ou até o trânsito em julgado. Eu coloco sempre até o trânsito em julgado. Então, é importante vocês terem em mente essas diferenças na precificação e na cobrança, dependendo de um benefício para o outro. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença no seu contrato de prestação, na sua precificação. Além disso, vamos supor que você também cobrou um planejamento previdenciário. Então, o cliente foi até o seu escritório, doutora, não sei se eu já tenho direito, não sei se eu já posso aposentar, quero fazer um planejamento, quero fazer uma consulta. Você pode cobrar o valor da consulta junto com o planejamento e a consulta, como que eu costumo fazer e o que eu indico fazer. Cliente procurou o escritório, precisa saber sobre os seus direitos, precisa de um planejamento, não sabe se tem direito, se não tem, o que eu faço? Eu peço toda a documentação, marco uma entrevista com ele e cobro o valor da consulta. A consulta, ela pode variar de R$ 460 a um salário mínimo o valor da consulta. Ou você pode cobrar o planejamento previdenciário de um salário mínimo a 3 salários mínimos. Vai depender de quantos vínculos esse segurado tem. Vamos supor que a gente está tratando de um médico que tem 50 vínculos. Você imagina o quanto de trabalho vai dar, você vai precisar, quantas horas você vai precisar dedicar para esse cliente. Então,
é importante você saber qual é o nível desse cliente, quais são as condições desse cliente. Eu não posso cobrar a mesma coisa de um médico, cobrar a mesma coisa de uma pessoa que está buscando um benefício assistencial. Eu não posso precificar de uma forma igual benefícios diferentes, que aí eu não vou conseguir nem fechar o contrato se eu cobrar um LOAS, benefício assistencial. Não tem condição. Eu preciso saber qual é o meu cliente, identificar as necessidades dele, verificar qual será o meu trabalho para fazer uma cobrança digna, justa. Não adianta cobrarmos valores exorbitantes de pessoas que não têm condições de pagar. Como também não adianta cobrarmos valores irrisórios de pessoas, de empresários que têm condições de pagar. Então, eu preciso avaliar qual é a profissão do meu cliente, quais são as condições dele. Ele está empregado, ele está desempregado? Se eu estou me deparando com um profissional desempregado, como que eu vou cobrar um salário mínimo dele para fazer um planejamento previdenciário? Praticamente impossível essa cobrança. E além disso, você precisa também saber qual é o custo fixo mensal do seu escritório. Faça uma planilha para que você possa entender. Eu vou conseguir trabalhar, me dedicar tempo, pagar as contas do escritório, fazendo planejamento previdenciário, cobrando somente no êxito? Eu vou conseguir pagar as contas mensais do escritório? Então verifique primeiro qual é o seu custo mensal, para que você possa verificar que lado é melhor para você começar, se você está iniciando na advocacia previdenciária e você está montando um escritório. Saiba quanto você vai pagar de aluguel. Ah, mas eu tenho um escritório em casa, não tenho custo de aluguel. Ok, qual que é a sua hora? Quanto custa a sua hora? Sua dedicação? Quanto você precisa para pagar as suas contas? Porque também você tem, mesmo que você atenda em casa, você tem as suas contas particulares. Quanto custa a sua hora de trabalho? É importante você saber que tipo de benefício você tem mais interesse, qual que é o seu nicho, que nicho você quer atuar. Todas essas informações serão importantes até para você verificar onde você quer chegar, qual o valor que você quer de recebimento mensal, qual o mínimo que você está começando, qual o mínimo, quantos clientes você precisa para pagar as contas do mês. E aí você vai aumentando. Cobriu o custo, estou conseguindo pagar o custo do escritório, agora eu quero ter lucro. Porque no início, para que você tenha lucro, você vai precisar investir um pouco. No início, a não ser que você consiga muito rápido o deslinde de um processo, já cobrar muito bem de algum cliente que tenha condições de pagar. Porque senão, você vai, no início, pagar para trabalhar. Isso é uma realidade. Eu também já passei por isso. Eu lembro que quando eu comecei, eu pensava, eu vou conseguir, mas as coisas vão acontecendo. Eu vou dar o primeiro passo e as coisas vão começar a acontecer. E aí, veio o primeiro fechamento de contrato, que já pagava o aluguel, e um indicou para o outro, e as coisas vão acontecendo. É incrível quando você dá o primeiro passo, as coisas vão acontecendo. O importante é não estagnar. É buscar realmente, se você quer ter o seu próprio escritório, o seu próprio negócio, saber precificar, saber quanto custa a sua hora e aonde você quer chegar. É importante você saber aonde você quer chegar. Qual a sua meta dos próximos 3 meses? Qual a sua meta do próximo ano? Quanto você está conseguindo se desenvolver? Qual nicho que você quer atuar? Escreva isso num papel, escreva e vá galgando os degraus, porque não é do dia para a noite, o sucesso não vem do dia para a noite, mas você precisa começar. E seguindo as dicas aqui do meu canal, eu tenho certeza que você vai alcançar esse sucesso. Você precisa investir seu tempo, você precisa investir em conhecimento, tem uma quantidade de vídeos gratuitos. Aqui no meu canal vai ter uma quantidade de vídeos gratuitos para você se desenvolver também, além dos livros. Os livros também são muito importantes. Mas a prática é fundamental. Então, aproveitando, se você ainda não me segue aqui no canal, siga,
Compartilhe esse vídeo com outros colegas que também estejam iniciando na advocacia previdenciária e não sabem como cobrar. E mais uma dica que eu quero dizer para você é a seguinte: você fez uma planilha para saber o seu custo fixo, aonde você quer chegar, quanto você vai cobrar numa revisão de aposentadoria, num planejamento previdenciário, numa concessão de benefício. Aqui eu já falei como você pode cobrar, dependendo do caso que chegar até você. Agora, muitos casos vão chegar para você em que o cliente já teve um requerimento administrativo, só que ele não sabe o que fazer dali para frente. E aí você pode também cobrar a consulta para análise desse procedimento. A consulta cobra, então, no mínimo, a partir de R$ 460 para você analisar. Muitos clientes também aparecem que já têm advogado. Não vá analisar o processo sem cobrar. O seu tempo é valioso. O seu tempo é valioso. Você estudou durante 5 anos de faculdade. Você fez uma especialização por mais 1, 2, 3 anos. Mais de uma vez você se especializou, assim como eu. Então, a sua hora é valiosa. Saiba precificar, saiba onde você quer chegar. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Não seja esse profissional. Cobre um planejamento previdenciário, cobre uma busca de PPP, cobre uma documentação que o cliente não encontra e precisa que você consulte em outros órgãos. Cobre. Todo serviço que você for fazer para esse cliente, cobre. Nem que seja o mínimo, mas cobre. E saiba o valor da sua hora. Desta maneira, você vai conseguir chegar aonde você quer. E escreva num papel onde você quer chegar e vá acompanhando as suas evoluções. Se dedique na primeira consulta, identifique a necessidade do seu cliente e se você de imediato tiver dúvida de quanto você vai cobrar daquele cliente, não tem problema. Diga, eu vou analisar o seu procedimento administrativo ou eu vou analisar o seu caso e vou fazer um orçamento para você. E mande por escrito o orçamento, o custo de cada serviço que você vai realizar para ele. Coloque valor, demonstre valor para que você possa cobrar e o cliente não reclama do valor que você está colocando, porque ele entendeu que o seu tempo é precioso e você é especialista há 1 ano, há 2 anos, você fez a faculdade, você se especializou em direito previdenciário. Isso tem muito valor. É diferente falar com um especialista no que faz. É muito diferente. Portanto, valorize o seu trabalho. E se você tiver dúvidas, coloque aqui na descrição desse vídeo, coloca aqui. Quais são as suas maiores dificuldades em precificação, em cobrança de honorários, que eu quero te ajudar. Eu estou aqui para isso. Se não me segue, toca no sininho, começa a me seguir para que você receba sempre os meus vídeos novos, porque vai ser um prazer te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.